Salve, salve galera, beleza? Como vão vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero gravar aqui falando um pouco de personagens, né? De personagens especiais. A gente vai ter depois um vídeo gravando sobre o meta atual, o Naruto, Ichigo e Luffy. E, vou dizer assim, mais pro late game, o Goku como substituto desses três. Mas hoje eu quero falar dos personagens especiais. Como vocês já viram, eu tenho o Gojo nessa minha conta, linkado no Vegeta. Eu vou dizer assim, é o personagem que eu tenho com mais estrelas. Agora o Sasuke recente eu peguei também, mas o Vegeta era o que eu tinha mais estrelas, então eu linkei com o Vegeta e estava usando o Gojo no lugar do Vegeta. Atualmente a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 personagens especiais. Eu já gravei um vídeo falando, vou dizer assim, um pouco resumidamente de cada esses daqui, esses 6. Agora lançou o Kaiju número 8, que é o Kafka, que é, vou dizer assim, uma série mais na moda atualmente. Tem na Crunchyroll, é uma série bem legal, eu tô gostando, tô assistindo. E ainda não teve nenhum evento para poder pegar ele. A única coisa ruim que eu acho desses personagens especiais é que você não consegue clicar nele para poder ver as habilidades. Então, com exceção do Gojo que eu já tenho, eu não consigo clicar e ver o que é que faz cada um das habilidades, né? Mas tem uma forma, dá para poder a gente olhar o que a arma faz. Então aqui na loja já tem a arma, então aqui a gente consegue clicar e ver. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas dá para poder a gente olhar a arma dos personagens especiais. Mas não, a gente não consegue pegar as habilidades. Então eu tirei aqui do Discord o Discord oficial, que é essa imagem que está do lado, foi de um moderador que já tem, né, um personagem maximizado. E eu vou falar com vocês agora aqui das passivas e depois eu vou falar da arma do Kaiju. Eu vou colocar na tela aqui as imagens que eu tirei do personagem, né? Vou colocar na tela para vocês verem que... Cadê? Aqui agora. Pronto. Vamos falar das habilidades deles e por último eu vou falar da arma. Então, a habilidade especial dele. O que é que define ele? Ele é um personagem de dano de alvo único. Ele bate em um único alvo, certo? O multiplicador de dano dele é bastante alto, 500%. Então, se você considerar que ele vai ter em média muito ataque, se você transformar com um personagem de dano principal com mais estrela e tal, ele consegue funcionar muito bem. E além de dano, que é os 500% do multiplicador, em um alvo único, ele tem um aumento de dano de 40%. Então é 40% do total, né? Então vai dar um multiplicador bastante alto de dano para alvos com menos do que 70% do HP máximo. Isso quer dizer que ele é um personagem finalizador. Ele pode funcionar como personagem de dano principal, mas o foco dele é finalizar rapidamente personagens que já estão com um HP um pouco mais baixo. Não diria que ele, nessa habilidade aqui, se tornaria um substituto para o Naruto, para o Ichigo, para o Luffy, e depois a gente vai comentar em uma outra série o Goku, porque ele não tem roubo de vida. Então não dá para poder fazer ele como personagem de dano principal. Mas, como secundário, no meu caso aqui, se eu conseguisse pegar para colocar no lugar do Gojo, ele poderia até funcionar com 500% de multiplicador aqui. Verdade que o Naruto está muito mais upado, mas com 500% de multiplicador dá para poder causar um dano legalzinho como personagem secundário.
Mas, voltando lá. A habilidade dele, então, é grande dano em um alvo e dano adicional se o personagem tiver menos de 70% de HP. A primeira passiva dele, né? Assim que ele entra na partida, ele dá a todos os inimigos 2 camadas de ruína. O que ruína faz? É quando o personagem está com ruína, sofre dano, ele perde uma camada de ruína e aumenta o dano tomado em 40%. Não fica claro aqui se é qualquer dano de qualquer aliado, porque se for, ele pode se encaixar como um personagem de suporte muito bom. Porque aumentar o dano tomado em 40% do seu Naruto, por exemplo, que dá um dano absurdo, é muito bom. É muito dano. Caso não funcione, vou dizer assim, outros personagens tirar essa ruína, ainda assim é forte. Por quê? Porque se a gente lembrar da primeira skill dele, o multiplicador daqui já tem os 40% se o alvo tiver com menos do que 70% de HP. Se você considerar com a ruína, você vai ter pelo menos 2 skills que vai ter mais 40% ainda de dano. Então é um multiplicador a mais do que os 40% daqui. Então dá para você chegar a quase 800, quase 800% de multiplicador de ataque. Então ele é um personagem finalizador mesmo. E ainda tem mais coisa no kit dele. A próxima passiva dele, que é a terceira, né? Durante a partida, ele não pode ganhar nenhum tipo de buff de efeito. Crítico, dano crítico, redução de controle, qualquer coisa ele não pode ganhar. Mas, quando ele, vou dizer assim, ganharia esse efeito, no lugar ele ganha 18% dessa aura. Então, se ele fosse ganhar 10% de crítico, ele não ganha os 10% de crítico e no lugar ele vai ganhar 18% de crítico dele, da passiva dele. Então é como se você tivesse focado nele, esse multiplicador dele vai ser sempre maior do que o dos outros. Então, é muito, vou dizer assim, compensa muito você manter ele bastante upado, porque ele vai sempre ganhar um multiplicador de aura muito bom. E a última passiva dele é assim que a partida começa, ele ganha 20% de dano crítico adicional e 15% de redução de dano, além de aumento de 30% do HP próprio. Então, vou dizer assim, o HP deixa ele mais tanque, que aumenta o HP máximo. A redução de dano é muito bom, 15% é muito bom. Então garante uma sobrevida ali, pelo menos eu consigo usar uma ou duas skills antes de morrer. E dano crítico é só uma forma de aumentar ainda mais o multiplicador de dano dele. Infelizmente ele não tem nenhum roubo de vida nem nada. Então não dá para poder considerar ele como um personagem principal de dano. Dano barra tanque, né? Porque os personagens do meta atual, todos eles recuperam vida de alguma forma. O Naruto, o Luffy e o Ichigo, no caso. Agora a gente vai falar um pouco da arma dele, né? Então vamos aqui olhar a arma na loja. Opa. A arma na loja é passiva. Quando ele causa dano crítico, ele aumenta o próprio dano dele, o dano crítico, em 15%. E esse dano adicional não elimina a ruína, que é da passiva dele. Certo? Então, essa passiva dele da ruína não é removida quando ele causa dano crítico. Porra, então ele tem 40% de dano adicional que vai acumular no caso. Se ele der dano crítico, ele não perde a ruína no inimigo. Então ele vai dar os 40% de dano adicional e mesmo assim não perde. Então no próximo turno ele vai poder bater de novo e não vai perder. Ou então se ele causar dano normal, aí tudo bem. Ele vai aumentar o dano em 40% e não vai e vai perder uma camada da ruína.
Então, ainda assim, no nível 1. No nível 5, que é o máximo do nível da arma, quando ele ataca e causa dano crítico, ele ganha um aumento de 40% de dano crítico. E isso não conta com a ruína, né? Não tira a ruína. Então, ele chega a calcular, se o personagem tiver com menos que 70% de dano, 70% do HP, ele vai ter os 40% da skill, mais 40% da ruína, mais 40% de dano crítico. Sendo que eu ainda tenho um multiplicador, né? Só para poder mostrar aqui em comparação, o meu Naruto tem aqui 130% de dano crítico. Então, se você considerar que o meu dano seja 2, se fosse 1, se fosse causar 1 no dano crítico, vai causar 1.3. Então é 30% a maior. Ele vai ganhar 40%, então vai para 1.7. Então assim, é um personagem, vou dizer, que se encaixa em qualquer time. Você pode usar o Naruto, Goku, Ichigo e Luffy como personagem principal de dano e barra tanque, por causa da recuperação de vida. E ele se encaixa muito bem como segundo dano. Para finalizar com a skill dele de multiplicador de dano muito alta, de 500%. Com uma arma só já vale muito a pena. Creio que deve ter um evento dele nos próximos dias, pelo menos para mim aqui no meu servidor mais antigo, deve estar acontecendo, sei lá, em uma rotação 3 ou 4 dias depois. Tá tendo evento aqui, talvez zerando esse evento de arma aqui meu, já venha um evento do Kaiju, que foi lançado já tem 4, 5 dias que ele está implementado no jogo, então já é a média de tempo que eles demoram para poder lançar evento do personagem novo. Então eu diria que se você conseguir pegar, ele encaixa em praticamente qualquer time. No lugar do Gojo, por exemplo, eu preferia usar junto com o Gojo, por causa que o Gojo vai dar o buff de crítico. Cadê o buff de crítico? Aqui, é uma aura de 15% de crítico, o Kaiju ganharia 18 durante 2 turnos. Então, combina muito bem. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse modelo, né, eu vou tentar melhorar um pouquinho mais nas próximas, mas eu vou fazer um vídeo de cada um desses personagens aqui. Hoje foi do Kaiju, vou ver se eu faço o próximo do Gojo e Sukuna depois. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!